Fala galera, tranquilos? Então hoje nós estamos na segunda aula da revisão do segundo bimestre, agora com a unidade 4, beleza? E nessa unidade nós vamos começar a falar, sobre esportes clássicos e sociedade. Então a gente vai começar lá falando do esporte mais clássico de todos, que é a esgrima, né? Então, assim como outras lutas, né, não existe nenhum relato preciso de quando surgiu os combates que utilizavam armas semelhantes à espada. Tá? Porém, alguns historiadores entendem que a China e a Índia, por volta lá do século V a.C., possivelmente tenham sido o berço da sistematização das técnicas de combate utilizando esse tipo de arma, especificamente a espada. Então, as lutas são práticas ligadas diretamente às sociedades que as criaram, pois tinham como objetivo original a defesa ou a conquista. Durante os séculos, batalhas foram realizadas pelos mais diversos fins e manuseios de armas. Foi um desenvolvimento que possibilitou ampliar o uso das mãos nos combates. Com o desenvolvimento da pólvora e das armas de fogo, o uso da espada tornou-se obsoleto, não mais sendo utilizado pelas pessoas, aumentando também o poder de combate dos exércitos. Então a pólvora veio aí, meio que acabou com essa forma de luta, de defesa das mãos, espadas e por aí vai. Então, assim como as lutas em geral, a esgrima em particular passou por um processo de transformação ao longo dos anos, e deixaram de ser praticadas necessariamente como forma de sobrevivência, como eu falei anteriormente, com a criação da pólvora, e passando para o espetáculo apenas, e tornando-se um esporte. Então, ao ser esportivizada, passou-se a adotar na luta as regras, adotou-se regras e procedimentos que visam organizar os combates e retirar o risco inerente de ferimento. O uso de materiais próprios, a inclusão de juízes, pontuação, fizeram com que a esgrima se tornasse um esporte efetivamente. Como esporte, a esgrima pode ser classificada como uma luta sem contato direto. Isso porque o combate se dá a meio de instrumento mediador. A arma, então seria a espada, o sabre ou o florete, que mais um pouquinho para frente a gente já vai explicar a diferença desses três. Lutas como judô, boxe e karatê são exemplos dessas lutas com um contato direto com o oponente. Então, a esgrima apresenta características muito próximas às lutas desenvolvidas por guerreiros europeus entre os séculos XIV e XVI. Tá? Nessa época, os guerreiros da Europa desenvolveram poderosos estilos de combate, que provou ser vitorioso no campo da batalha em tempos de guerra. Também era praticado nas ruas, em confrontos ou apresentações de combate para entreter o povo. Embora algumas lutas tiveram caráter de apresentação, as espadas eram pesadas e os lutadores não possuíam proteção adequada para esses combates. Então, muitas vezes acabavam morrendo durante essas apresentações. Então, apesar das suas origens incertas e da possível relação com a prática existente na China e na Índia, a esgrima atual foi organizada com base nas lutas desenvolvidas na Europa no século XIV. Considera-se a esgrima como um esporte clássico ou tradicional, sendo que essa definição está relacionada ao fato de ela estar presente desde os Jogos Olímpicos do ano de 1896 e também por conta da sua história toda glamourosa que existe por trás da luta. Então, as modalidades da esgrima. Então, no final do século VIII, a esgrima ganhou mais regras e foram desenvolvidos alguns equipamentos de proteção. Com o tempo houve várias mudanças, com uma troca sucessiva de golpes, com
golpes com velocidade, a utilização de máscara, que reduz o risco de ferimento dos olhos, entre outras partes e outros equipamentos. Em 1896, a esgrima foi introduzida nos Jogos Olímpicos de Atenas. Em 1913, foram definidas as regras internacionais para o esporte. Além de ser uma forma de preservar a história da humanidade, pois essa prática existe desde os primórdios, né? Ela evoluiu e saiu da arte da guerra em combates para se tornar um esporte atual. Então, atualmente, as competições de esgrima têm 3 modalidades: a florete, a sabre e a espada. Cada uma delas tem as suas características e regras específicas. O florete, então, por ser leve e flexível, é uma arma mais utilizada, que só permite tocar a ponta da arma, certo? No tronco do seu adversário. Ou seja, então você só pode encostar a ponta da sua espada, né, do florete, na parte do tronco. Não pode encostar nos membros superiores, braços, pernas ou cabeça, apenas na parte do tronco. Tem a espada, que ela é um pouco mais rígida, e o toque pode acontecer também com a ponta apenas, em todo o corpo do seu adversário. Então, qualquer parte do corpo do seu adversário que você consiga encostar a ponta dessa espada, você consegue marcar o ponto. Né? E já o sabre, por ter uma lâmina mais flexível, e ele é mais ágil, né? Por isso exige uma rapidez e preparação física. O toque do adversário pode ser feito com a ponta ou com a área de corte da arma, ou seja, ele tem dentro do sabre tem uma parte que você pode encostar no seu adversário, né? O toque do adversário pode ser feito com a ponta na área de corte, como eu falei, e a área de toque é a região que fica da cintura para cima, incluindo braços e excluindo as mãos. Então, se encostar na sua mão, não vale. Então, ou seja, da cintura para cima, se encostar no seu corpo, é validado o ponto, exceto as mãos. Beleza? A pista e a vestimenta da esgrima é onde ocorre as disputas, então ela tem a pista especificamente, né? Ela tem 14 metros de comprimento por de 1,5 a 2 metros de largura. Normalmente ela fica elevada do solo, né? E se os esgrimistas saírem lateralmente da pista para fugir de um golpe, poderá retornar, porém deverá andar 1 metro para trás. Se sair pelo fundo, será dado o ponto para o adversário. Então, esse é o espaço que se inicia a luta, né? Os esgrimistas, eles têm que ficar com a mão que não está a espada ou o sabre, enfim, o elemento de luta, permanece para trás, porque ele não pode utilizar como defesa, né? Até porque, dependendo do que o seu adversário estiver utilizando, se encostar no seu braço, é considerado um ponto. Então, ele vai utilizar a mão para trás, pés podem estar paralelos um ao outro, e vai fazer um movimento de ação de frente ou para trás para se esquivar e fazer uma movimentação lá com o seu sabre, espada ou florete, tentando tocar o adversário. Se ele sair desse espaço, então ele recua 1 metro, e o objetivo, para você poder marcar o ponto, ou você encosta a sua espada no adversário, ou você faz com que ele recue atrás da marcação amarela lá, que daí sim, marcando um ponto para você. Marcou um ponto, volta os dois competidores ao centro do campo e se reinicia a batalha. As vestimentas da esgrima são brancas e incluem máscaras protetoras, luvas nas mãos armadas e um colete protetor. Antigamente as armas eram mergulhadas em tintas para facilitar o trabalho dos juízes, ou a utilização de giz na ponta para indicar o golpe.
Atualmente essa função é feita por sensores, então molhava-se lá na tinta vermelha, por isso que a roupa dos esgrimistas são brancas, justamente para facilitar essa marcação e os árbitros poderem visualizar se encostou ou não no seu adversário. Né? Então hoje em dia já é utilizada a tecnologia, então só para mostrar para vocês lá, nessa figura, então mostra lá, é uma roupa branca de proteção, utilizada no colete, e aqui atrás vocês podem ver, eles têm os sensores, que são fios que são presos em toda a parte da roupa e da sua espada, né, o florete, por aí vai, para identificar, a partir do momento que essa espada aqui no caso ele está usando um florete, só para entender essa marcaçãozinha amarela aqui, quando encosta no seu adversário, soa um sinal, né? E daí o juiz já identifica que foi feito um ponto. Também tem a marcação nos capacetes, né? Que quando encosta, acende o capacete do seu e do adversário, de quem encostou e quem foi encostado, ou vermelho ou verde, acaba acendendo essa iluminação. Tranquilos? Então, a esgrima é um dos esportes mais clássicos, né, que teve essa origem aí na Europa, né, apesar de ter os relatos na China e na Índia, por serem lutas utilizando armas, né, espada propriamente dita. Um outro esporte muito clássico, né, que é considerado muito clássico, é o tênis, né, o tênis de campo. Então, o tênis pode ser jogado individualmente ou coletivamente, em duplas masculinas, duplas femininas ou duplas mistas. O objetivo do jogo é, por meio de uma raquete, você golpear a bola até o campo da equipe adversária, sem que o teu oponente consiga devolver a bola para você. Se a bola quicar 2 vezes no campo do adversário, é ponto para você. Né? O tênis, no entanto, nem sempre foi jogado dessa maneira. Entre as diversas versões sobre a sua origem, a mais difundida é que o jogo, que era chamado de jogo de palmo, que foi fundado na França no século VII, né, que era praticado pela nobreza. Então, o jogo de palmo, que era utilizado a palma das mãos para poder jogar. Então, essa é a história mais difundida de onde surgiu o tênis. Então, na França, no século VII, é o jogo de palmo, que era utilizado as mãos. Então, inicialmente a bola era lançada e rebatida em um muro, usando a palma da mão para golpeá-la, daí o nome do jogo de palma. Posteriormente, foi introduzido o uso de luvas para proteger a palma da mão do jogador, e somente depois de muito tempo, lá no século XIV, surgiu a raquete. No início, as raquetes eram pedaços de madeira, em forma de pá, então denominadas batolino. Somente depois os italianos apresentaram uma raquete em que foram adicionadas o cabo e a corda, bem semelhante ao que nós temos hoje. Em consequência das modificações, o muro deixou de ser utilizado no jogo, surgindo as diferentes versões. Né? O long palm, que era uma versão jogada em um campo retangular, dividido ao meio, com cordas, com até 6 pessoas em cada lado. Mais tarde surgiu uma outra versão jogada num recinto fechado, chamado Court de Palm, na qual se reduzia o tamanho do campo e o número de jogadores. Porém, apenas em 1870, o tênis ganhou a forma que se conhece atualmente. Né? As regras foram organizadas pelo britânico Walter Wingerfield, recebendo rapidamente a aprovação. O tal fato garantiu a sua participação como modalidade esportiva nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, no ano de 1896, em Atenas. Equipamentos e regras e pontuação um pouquinho lá para vocês entenderem. Então aqui a gente tem a quadra, né, que acontece os jogos
todos os jogos, né? O tênis é praticado em uma quadra com medidas padronizadas e áreas específicas para o jogo, simples e em duplas. Então, como que funciona aqui? Aqui é a quadra, assim, o espaço verde, né? É a quadra, que a gente chama como simples, né? O que seria o simples, né? Essas linhas aqui é a marcação da quadra quando se joga individualmente, e quando se joga em dupla, você acaba utilizando todo o espaço aqui que está marcado em verde, você usa toda a quadra. Então, quando é jogado individual, o campo é reduzido, certo? Quando é jogado em duplas, o campo é aumentado, o seu tamanho. Então a rede tem uma altura de 1,6 m, né, para poder jogar. A área válida de duplas, como eu falei, então, ela tem 10,95 m. 10,95 m, né, de participação. O tênis de campo, então, o que se utiliza? Né? Outro material, a bola e a raquete. A bola pode ser branca ou amarela, o seu peso deve variar, né, de 56 a 59,4 gramas. O aro da raquete pode ter até 73,7 centímetros de comprimento total, incluindo o cabo e a largura dela. Não pode ser maior do que 31 centímetros. A área de contato pode ter até 39 centímetros de comprimento total e 29 de largura, ou seja, esse espaço aqui, ok? Como que funciona efetivamente o jogo de tênis? Então, o serviço. Então, durante o game, né, que acontece, somente um dos dois jogadores ou time sacará, havendo alternância dos jogadores a cada game. O saque é realizado sempre na diagonal, dentro da área de serviço. Então, se eu estou do meu lado esquerdo, eu tenho que sacar do lado direito lá. Se eu estou do meu lado direito, eu tenho que sacar do lado esquerdo. Tá? Você, o atleta que escolhe qual o lado que ele quer efetuar o saque. Tá? Então, depende, se ele quer começar sacando do lado esquerdo ou do lado direito, ele que escolhe, não tem uma regra dizendo qual lado ele vai sacar. Então, sempre a partir do momento que você vai sacar do lado, o teu oponente tem que estar automaticamente na sua diagonal. Nas duplas, o time que recebe o primeiro game, set, deve decidir qual jogador deve receber. Né? Muito parecido, só que só um jogador pode encostar na bola no saque. Né? Deve receber o primeiro ponto no game. Similarmente, antes do segundo game começar, os seus oponentes devem decidir qual dos dois jogadores deve receber o primeiro ponto desse game. O jogador que foi o parceiro do recebedor do primeiro ponto deve receber o segundo ponto também. Como que funciona a pontuação? O jogo pode ser disputado em melhor de 3 sets. Né? O jogador ou o time precisa vencer 2 sets para ganhar a partida, ou um melhor de 5 sets. O jogador ou a equipe, né, o time, precisa vencer 3 sets para ganhar a partida. Para vencer um set é necessário ganhar 6 games. Como que funcionam esses games? Para ganhar um game é necessário fazer 4 pontos, realizados em conformidade à contagem padrão. Então, começa 0, 15, 30, 40 e o game. Fez essa pontuação, você ganhou um game, ou um ponto. Se ambos os jogadores ou times ganharem 3 pontos, o score é igual, né? Então estão empatados. Após o iguais, o score é a vantagem para o jogador do time que ganhar o próximo ponto. Ou seja, ele abre, para quem marcar o próximo ponto, ele abre vantagem. Bem simples, né? Precisa ganhar 2 pontos consecutivos para ganhar o game. Ou seja, está empatado lá em 40-40, que vai fechar o game. Então, o atleta que marcar o próximo game, ele não vence a partida, porque ele tem que abrir 2 pontos de diferença. A equipe, o time adversário de 1, ele vai para 30, eu continuo com 40.
Se eu marcar um ponto novamente, o que acontece? Aí sim eu ganho a partida, porque eu ganhei o game. Entendeu? Repetindo então, se tiver 40-40, eu marquei o ponto, eu abro vantagem sobre a equipe ou o atleta adversário, conta para 30, e eu fico com os meus 40. Se eu marcar novamente, aí sim eu ganho. Se acontecer do adversário marcar, daí a posição se inverte, ok? Porque tem que abrir sempre dois pontos para poder ganhar o game. Conexões do tênis. Então, o tênis, apesar da ascensão que teve em função das conquistas de Gustavo Kirten, aqui, né, o brasileiro, no final da década de 90 e no início dos anos 2000, ainda não se tornou um esporte popular no Brasil. No caso do tênis, uma das causas apontadas da sua baixa popularidade diz respeito à dinâmica do jogo, que não seriam interessantes para as redes de TVs abertas. Por quê? Uma partida pode demorar horas e horas para ter o fim. O tempo de duração de uma partida é a forma de pontuação pouco atrativa para as transmissões esportivas, como eu falei. A popularização do vôlei, por exemplo, teve grande influência nas alterações das regras desenvolvidas para facilitar a transmissão da TV aberta, né, e o interesse da TV e das empresas que investiam em propagandas tem um grande peso na divulgação e na prática. No vôlei, para vocês entenderem, na década de 90, existia a vantagem. O que era a vantagem? Hoje em dia, a equipe vai lá, marcou um ponto lá, ponto, a outra equipe ganha o saque e o jogo continua. Antigamente, na década de 90, não era dessa forma. Então, a minha equipe está atacando. A minha equipe conseguiu marcar um ponto. O que a gente ganhava? A gente não ganhava um ponto, a gente ganhava vantagem. O que era essa vantagem? Eu ganhava o direito de realizar o saque. Daí sim, realizei o saque. Daí que a minha equipe conseguiu marcar o ponto novamente, daí sim era validado. Agora, eu estou efetuando o saque, eu estou em posse do saque. A equipe adversária fazia o ponto, vamos dizer assim, conseguia derrubar a bola no meu campo, eles conquistavam a vantagem. E por isso o jogo se tornava muito monótono, porque primeiro você tinha que conquistar a vantagem para depois conquistar o direito de marcar o ponto. Então, já no final da década de 90, houve essa transformação no vôlei, né? E por isso que hoje é transmitido na TV, porque ele se torna um jogo muito dinâmico, muito mais rápido para ser assistido, né? Então, assim como a esgrima, voltando para o tênis, então assim como a esgrima, o tênis é considerado um esporte clássico, pois é praticado há muitos séculos, renovando sua tradição por meio da sua prática e pelas novas gerações, né? Os dois esportes têm uma origem considerada nobre. Por quê? Porque no início era praticado por cavaleiros, reis e membros da elite europeia. Apesar das mudanças ocorridas pela sociedade, ambos os esportes não atingiram a popularização no Brasil, ao contrário de exemplos como vôlei, futebol, entre outros. E isso pode ser causado por diversos fatores. No caso da esgrima, é a falta de espaço de treinamento e o custo muito alto dos equipamentos para poder treinar, etc., para você poder participar. Então, esses dois esportes são considerados esportes muito caros, né? O tênis ainda ele pode ser praticado nas periferias, assim, você encontra até projetos que desenvolvem um projeto de tênis, mas a esgrima já se torna mais difícil porque ela precisa de alguns materiais específicos para você poder executar. Beleza? Então essa foi a nossa revisão desse segundo bimestre da unidade 4, tranquilo? Logo abaixo desse vídeo vocês vão encontrar o formulário deste conteúdo que eu passei aqui na aula de hoje. Se tiver dúvida, volta ao vídeo. Se tiver um pouquinho mais de dúvida, dá uma olhada na apostila também, que o conteúdo está lá. Beleza, galera? Então, beijos e abraços, se cuidem e até uma próxima.